preciosa paz do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso de 1 a 7. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com misericórdia por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar misericórdia de Deus? Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ainda mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de misericórdia para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te devolverei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. É bom estar aqui para servir ao Senhor. É bem verdade que até certo ponto eu me tornei ingrato, dado as muitas viagens, muita correria, além de estar tomando conta do trabalho do Senhor ali, e às vezes a gente omite a nossa presença aqui, especialmente à noite. Às vezes durante o dia a gente vem, mas à noite é um pouco difícil. Mas eu adoro ao Senhor pelo carinho, pela paciência do meu pastor Zé Wélio, para conosco, para comigo especificamente. E eu agradeço a Deus primeiramente, depois ao pastor, por essa oportunidade que eu tenho de dar meu testemunho e falar que Jesus ali, onde estamos servindo ao Senhor, está nos abençoando também grandemente. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu queria iniciar falando sobre Mefibosete. É bem verdade que todos sabemos da amizade que havia entre Jonatas e Davi. Havia um amor muito forte. Aleluia. Amor ágape, o amor de Deus. Aleluia. E eles haviam feito um compromisso de que, se houvessem problemas entre a família, se houvesse um desenlace, de um lado, obviamente o outro cuidaria da família, da descendência. E eles fizeram um pacto de homens de Deus, uma aliança. E a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite é sobre aliança. Aleluia. Havia uma aliança entre Davi e Jonatas, era uma aliança verbal, aleluia, nem escrita era. Todavia, eu queria dizer que nós, a Igreja do Senhor, temos uma aliança. Essa aliança, esse pacto, esse compromisso, esse concerto, não foi feito por uma palavra verbal. Essa aliança, como diz lá em São Mateus, capítulo 26, o versículo 28, depois do Senhor ter servido o pão, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, queridos, há pessoas que estão com problemas múltiplos e que vivem debaixo de sofrimento e que às vezes até o corpo padece, dado as suas dificuldades espirituais. E daí ele faz perguntas às vezes sem resposta, porque ele não consulta o Senhor, ele não consulta a palavra, e às vezes o motivo do sofrimento de determinadas pessoas, e até mesmo, para que não dizer santos de Deus, santas de Deus, é oriundo, é consequências que originou pelo fato de ele ter quebrado a aliança, dele não ter valorizado o sacrifício vicário de Cristo, de ele às vezes não participar da mesa do Senhor. Tudo isso vem corroborar para algum prejuízo. E eu vou voltar a esse assunto sobre aliança em nome de Jesus Cristo. Mas, queridos, também quero dizer que às vezes nós podemos ser veículos de problemas para a família, se nós não tivermos equilíbrio do espírito, se nós não tivermos Deus na vida,
Às vezes um membro da família, que às vezes se desvia, que perde a condição diante de Deus, ele vai levar problemas para o seu próprio lar. E daí vem as dificuldades, daí vem os problemas. E o motivo, o veículo para o problema, às vezes foi aquele que se desviou. Às vezes foi aquela que lamentavelmente entrou por um caminho que desabonou a sua conduta e hoje está debaixo da maldição e no sofrimento. E exatamente foi isso que aconteceu com a família de Saul. Saul, nos seus devaneios, na sua situação imprudente, ele sofreu o impacto dos seus erros. E isso veio contribuir para prejuízo de toda a família. E para que não dizer, Israel também pagou um preço pela dificuldade que havia no líder, no rei de Israel. Aleluia. Queridos irmãos, a verdade é que, dado o pecado de Saul, ele saiu à guerra e houve um problema muito sério, porque ele não consultou o Senhor, porque ele não estava com a vida na presença de Deus, e aquilo terminou com a morte de Saul, do seu filho Jonatas e dos soldados que estavam com ele. Adentrou na cidade um atalaia, um pregoeiro, dizendo: morreu Saul, o rei, morreu o príncipe Jonatas, e outros soldados morreram. No impacto daquela palavra, se você vê o que está escrito em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, Mefibosete, ele não nasceu coxo, não. Ele era um menino muito lindo, com 5 anos de idade. Leia 2 Samuel 4, 4. E quando anunciou-se que Saul estava morto e Jonatas, a ama, a criada, pegou Mefibosete e naquela angústia tentando livrá-lo da morte, porque consequentemente ele era o candidato em potencial para substituir o seu avô e o seu pai, dentro da ótica de Israel, do povo, pensava-se dessa maneira. E agora a ama sai correndo, mas ela naquela angústia e na necessidade de salvar Mefibosete, ela correu e não pôde, talvez ele era muito fortinho, não pôde segurar e ele caiu. E ao cair, ficou coxo dos 2 pés. Talvez aquele aleijão não era tão difícil de se consertar se fosse nos dias odiernos. Não havia ortopedista naquela época, muitas dificuldades, e ele, enquanto viveu, era um coxo. A notícia espalhou-se quando Mefibosete estava naquela situação tremenda, difícil, aleijado. Tinha um homem que chamava-se Ziba, e Ziba pegou Mefibosete e o levou para Lodebar. Lodebar, queridos, no hebraico quer dizer lugar sem pastos, sem pastor. Quando alguém queria um emprego e ia até Jerusalém e procurava um emprego e se apresentava e dizia: de onde você é? De Lodebar. Lodebar, queridos, toda pessoa que residia em Lodebar eram pessoas desqualificadas, desclassificadas. Lodebar era sinônimo de tristeza. Ali estavam pessoas desequilibradas, problemáticas. Em Lodebar estavam os assassinos, os criminosos. Em Lodebar estavam os órfãos. Em Lodebar havia sofrimento, porque na verdade era um lugar sem pasto, sem pastor, sem alegria, e era uma situação muito drástica. E apenas uma pessoa em Israel sabia onde se encontrava Mefibosete. Era exatamente Ziba. O tempo foi se passando. Aleluia. Mefibosete se tornou um rapazinho, adolescente, rapaz. E vazou tempos depois a notícia de que havia alguém da linhagem de Saul que era filho de Jonatas. Aleluia. Imediatamente Davi mandou chamar Ziba. Ziba veio dizer: isto, Ziba, teu servo, vem cá, eu tomei conhecimento que há alguém da descendência de Saul, filho de Jonatas, é verdade? É. Onde ele está? Ele está lá em Lodebar. Então eu quero que você saia daqui agora, vai lá em Lodebar e traga esse menino, esse moço. Traga, eu quero vê-lo, eu quero conversar com ele, eu quero usar de misericórdia. Havia um pacto, havia um compromisso, e ele queria manter, queria cumprir aquele compromisso que tivera para com o seu saudoso companheiro, para com Jonatas. Aleluia.
Ao chegar em Lodebar, ele passou informação para Mefibosete. Mefibosete volta a Jerusalém. O certo se banhou, se preparou, e não com pouco medo, ele pensava na sua iminente morte. Quem sabe o rei vai mandar matar-me. Ele não tivera conhecimento de que eu ainda existia. Então imediatamente ele vai e adentra no Palácio Real. E quando ele adentra no Palácio Real, temeroso, timorato, medroso. E eu queria exatamente dizer aos senhores 4 palavras, 4 frases que Davi falou para Mefibosete, e que de alguma maneira tem muito a ver com a igreja, que de alguma maneira tem muito a ver com os obreiros do Senhor, que de alguma maneira tem a ver com os novos convertidos. Indistintamente, Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. E amados, a primeira palavra está no versículo 7. Quando ele chegou medroso, tímido, disse-lhe Davi: não temas. Primeira frase, primeira palavra, não temas. E eu queria dizer que, da mesma maneira que o rei Davi dissera naquela época, não temas, o rei dos reis está dizendo para o senhor, para a senhora, não temas. Quem sabe está alguém aqui hoje, não passou informação para ninguém, está aí angustiado, perplexo, inseguro, triste, com um temor tremendo, porque amanhã tem que resolver um problema, porque quem sabe amanhã tem que passar por uma junta médica, quem sabe amanhã um problema está lá no fórum, e você está timorato, medroso, mas o Espírito do Senhor está dizendo nesta noite: minha filha, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, né? Quando Israel estava com medo, imediatamente Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E o Senhor está dizendo: não temas, ó pequeno rebanho. E o Senhor está dizendo, uma vez, um servo do Senhor, Josué, capítulo 1, vamos ver o versículo 5, a última frase, também o versículo 9. No versículo 1, ele estava com medo, porque a missão era muito árdua, era muito difícil. Substituir um homem caído não é tão difícil, mas substituir um homem que tem a unção de Deus, que tem qualidades como tinha Moisés, era extremamente difícil. Imediatamente ele chega para Deus e diz: Deus, está difícil, eu não sei como fazer. E ele estava meio amedrontado. O Senhor disse: ô Josué, não temas, levai-te com Manai, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não faze, não te espantes, não temas. O Espírito do Senhor está mandando eu te dizer nesta noite: não temas. Isaías 41 e 13: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. O que faltava para você chegou hoje, a palavra de Deus, a palavra que não volta vazia, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que conforta, a palavra que traz descanso, a palavra que anima, a palavra que fortifica o fraco, a palavra que alegra o triste e que dá poder àquele que está precisando da bênção do Pai. Não temas. Eu acho que não vai ser difícil você memorizar a primeira palavra que um homem de Deus ouviu quando ele estava em crise, quando ele estava com medo. Ele ouviu essa palavra: não temas. Vamos ouvir agora a segunda expressão: não temas, pois de certo usarei de misericórdia para contigo. A Bíblia fala em Números capítulo 6, verso 24 e 25: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Certamente eu usarei de misericórdia para contigo. No capítulo 33 de Êxodo, verso 18 e 19, diz a Bíblia que Moisés queria ver a glória do Senhor. Ele disse: a minha glória não, homem nenhum viu a minha glória, você vai me ver pelas costas. Agora eu quero te dizer uma coisa, versículo 19: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu farei passar toda a minha bondade, toda a minha misericórdia sobre ti. Não temas.
porque eu usarei de misericórdia para contigo. A Bíblia diz em Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Salmo 101, verso 1, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Não temas, porque eu usarei de misericórdia para contigo. A Bíblia fala, queridos, ainda uma palavra tremenda, abençoadora, que está no Salmo 103. Aleluia. Alguns versículos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Certamente eu usarei de misericórdia para contigo. É o que usa, que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. Verso 7. O Senhor fez notórios os seus caminhos a Israel, a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Depois no versículo 8, que coisa linda: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não temas, porque eu usarei de misericórdia para contigo. E a Bíblia fala em Abacuque capítulo 3 e o versículo 2. Lá diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembre-se da misericórdia. Certamente eu usarei de misericórdia para contigo. E ele pedia avivamento. E o pastor, na parte da tarde, nos passou uma informação. E ele disse: eu acredito que está acontecendo também lá no interior. Aqui na capital o Senhor está derramando o seu poder. Está acontecendo um grande avivamento na igreja do Senhor. E eu quero dizer aos senhores que lá em Pindamonhangaba, amanhã, terça-feira, nós começamos o trabalho 4h30. Quando dá 6 horas a igreja está cheinha. É um culto de adoração a Deus, onde o Senhor está fazendo milagres tremendos. Até às 7h30. 7h30 começa o culto de ensinamento. Galerias cheias e o nome do Senhor glorificado. No terceiro sábado é o dia da nossa ceia. Nesse terceiro sábado passado, nós tivemos 4 ceias. Uma 2 horas, outro 4, outra ceia 6 e outra 7h30. E igreja cheia, sai um povo, entra outro povo. Mas o que é isso? É que o Senhor está dizendo: não temas, eu usarei de misericórdia para contigo. E a Bíblia fala ainda, em São Mateus capítulo 5, verso 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então não temas, eu usarei de misericórdia para contigo. E eu quero dizer para os senhores que há uma palavra de Deus ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Lá diz o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas que agora sois povo. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. E o Senhor está dizendo: não temas, porque eu usarei de misericórdia para contigo. Eu usarei de misericórdia para com a tua filha. Eu usarei de misericórdia para com o teu filho. A tua família me pertence. Descanse em minhas promessas. Eu te darei vitória. Eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, não mudo. Deus está aqui de uma maneira forte. Quem está no Espírito sente que a coisa aqui está quente mesmo. Ah, Shekinah! Oh, que maravilha é o Shekinah de Deus! Olha isso, não temas. Eu usarei de misericórdia para contigo. Essa foi a segunda palavra, mas tem uma terceira. Vamos ver a terceira palavra. Então veja só, então disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor de Jonas, teu pai, e te devolverei tudo que você perdeu. Eu te devolverei tudo que você perdeu. O que é que você está dizendo? Tudo que era do teu avô, levai, Tchomanaga, Revachúbria, eu vou te devolver. Mas que mudança, hein? Quando Deus usa de misericórdia, Ele faz mudança.
e mudança favorável. Mas quem era eu? Estava em Lodebar. Lodebar, querido, significa o mundo, simboliza o mundo. Nós estávamos lá em Lodebar. Não tinha pasto, não tinha pastor, passava necessidades primárias lá em Lodebar. Mas o Senhor, porque Lodebar quer dizer lugar sem pasto, sem pastor, lugar sem alegria, população, na verdade, querido, de pessoas contagiadas pelo pecado. Lodebar era uma população de pessoas invocadas, problemáticas, iracundas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Toda pessoa criminosa, pessoa que estava desesperada, angustiada, ia para Lodebar. Eu quero dizer uma coisa: Deus tem muitas vitórias para dar em sua vida e no meio da sua família, mas vai ser em Jerusalém. Ele saiu de Lodebar e veio para Jerusalém. Jerusalém no hebraico quer dizer lugar da paz, cidade da paz. Lodebar é guerra, Jerusalém é paz. Lodebar é problema, Jerusalém é solução. Lodebar é fraqueza, Jerusalém você é fortalecido. Por isso que a Bíblia não vos ausenteis de Jerusalém, porque é o lugar da bênção. Venaxergues. Mas, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu cheguei aqui tremendo. Quando o Senhor disse não temas, aí melhorou a coisa. E quando o Senhor disse que ia usar de misericórdia para comigo, aí, opa, melhorou, graças a Deus. Agora, quando o Senhor disse que vai devolver tudo que eu tinha perdido, eu me lembrei de Lodebar. Não tinha nenhum lugarzinho, vivia de aluguel, vivia lá precisando de ajuda dos outros, coxo, alguém me dava uma ajudazinha, uma esmolinha, periodicamente, porque só tinha uma pessoa que sabia, onde estava Mefibosete. Sabe quem sabia? Apenas Ziba. Dá para entender quem simboliza Ziba? Só tem uma pessoa que sabe onde está o pecador, onde está o ímpio, onde está o desequilibrado e o problemático. É um Ziba espiritual, o Espírito Santo de Deus. E da mesma maneira que Ziba foi lá em Lodebar e trouxe leite, Deus, o Espírito Santo vai lá em Lodebar e vai trazer sua família todinha para lá na cama, para glorificar o nome do Senhor. Louva, Xarguelévia. Ai, derraço ficando na barra. Pastor Samuel, eu tinha uma saúde de ferro. Pastor Zé Wed, senhores pastores, eu tinha uma saúde de ferro. Era uma pessoa sadia, forte, muito abençoado. Aí a enfermidade minou o meu organismo. Deixa eu dizer, eu estou sofrendo. Eu vim aqui nesta noite porque eu vim para receber uma bênção de Deus. Mas eu era muito forte. Hoje não sou mais. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Não temas, usarei de misericórdia para contigo e te devolverei o que você perdeu, meu filho. Meu filho, eu vou devolver a tua saúde hoje. Se Deus mandou eu pregar essa palavra, o Senhor já está curando. Receba a cura de Deus, receba a bênção de Deus, receba a vitória agora. Nesse momento, Deus modifica, Deus faz mudança. Deus, o Senhor glorifica o seu nome na sua vida. Nesse momento, Jesus está me comunicando que Ele está curando. Receba e glorifica a Deus. Glorifica e adore ao Senhor. Adore ao Senhor e haverá alegria aqui lá em cima. Oh, maravilha! Pastor Samuel, eu era pessoa empregada. Tinha meu negócio próprio. O senhor precisa ver, vieram os planos e outro plano e deu errado. Só deu errado se você saiu do plano. Mas plano nenhum atrapalha a vida da igreja, viu? Porque veio o plano e aí aconteceu o seguinte: eu estou assim, pastor Samuel, eu tinha uma casa muito boa, tive que vender e perdi. Mas agora é outra coisa, eu estava até empregado, bem empregado, e agora eu estou desempregado, perdi. Sabe o que o senhor está dizendo? Eu vou te devolver tudo aquilo que você perdeu, a sua casa, Pastor Samuel, eu era uma pessoa muito abençoada na igreja, dirigia uma congregação, dirigia até um campo,
Eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu, meu filho. Lembra-te da aliança. Lembra-te da aliança. Renove o teu compromisso comigo. Nem que mais fica, Ramerrai. Eu vou fazer a obra porque eu sou teu pai. Fique, Monarrai. Desfarei o laço, quebrarei as cordas malignas e glorificarei o meu nome na tua vida e a palavra do Senhor. Vou te devolver o que você perdeu. Pastor Samuel, eu tinha revelações. O que ia acontecer no outro dia, o Senhor falava comigo. Eu estive cooperando no trabalho do Senhor ontem à noite na Lapa, eu, Samuelzinho, meu filho. Terminou o culto, nós fomos comer um pouquinho e depois fomos para casa. Cheguei já bastante tarde em casa. Fui dormir umas 2h30. 4 horas, uma revelação da parte de Deus. Levantei, fui ler a Bíblia e falar com o Senhor. Dei uma atenção à família, à igreja, e vim para cá servir ao Senhor e não pensar, vim para me alimentar, como na verdade fui alimentado, mas não sabia que eu ia dar um testemunho também, dizer que Jesus é bom. Oh, que maravilha! Então, queridos, a verdade é esta. Deixa eu dizer para você uma coisa. E aquelas revelações? Tem coisas que acontecem que é surpresa. O Senhor diz que não fará nada sem que ele revele ao seu servo profeta. Mas, irmão Samuel, eu não sei, eu nem me atinei, só que eu perdi. Perdeu? Eu vou te devolver tudo aquilo que você perdeu. Eu tinha uma alegria tremenda. Davi também tinha, meu filho. Davi diz assim, veja só até o versículo 12. Salmo 51, verso 10, 11, 12 e 12, tá? 13 também é bonito, mas vamos ver. Lá diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Foi problema com a aliança, hein? Ele rompeu a aliança com Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Verso 12. Torna a dar, Senhor, eu quero que o Senhor me restitua o que eu perdi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores a ti se converterão. Mas e as profecias? E as profecias? E o dom de línguas com variedade? E interpretação? Perdi. Perdeu? O Senhor está dizendo: não temas, porque eu usarei de misericórdia para contigo e te devolverei tudo aquilo que você perdeu, meu filho. Eu acho que vale um amém, né, irmão? Vale um segundo amém? E se vale o terceiro amém, levanta a mãozinha assim e diga amém. Vamos ouvir a última palavra? Já cansei os irmãos. Vamos terminar agora. Ela diz assim: disse Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade e misericórdia para contigo, por amor de Jonas, do teu pai, e devolverei tudo que você perdeu. E outra coisa, hein? Tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O Senhor vai me devolver tudo que eu perdi, até aquela fazenda lá do meu avô, porque lá, Lodebar é lugar sem pasto. Aquele pasto, tudo é meu, o gado, as ovelhas, tudo. Que maravilha. Meus irmãos, eu sinto a presença tremenda de Deus aqui nessa noite, porque Deus está te devolvendo. Ele não vai devolver, Ele já está devolvendo o que você perdeu, meu filho. Glorifica a Deus e adora o Senhor. Desculpa, eu posso bater um pouquinho? Desculpa, queridos. Com a permissão do companheiro, fui deselegante com ele, mas a verdade é o seguinte: ele estava lá e o pessoal todo. Desculpa, querido, eu vou precisar daqui que eu. Mas a verdade, querido, que ele estava na bênção do Senhor, na alegria do Senhor, e daqui a pouco, no outro dia, chegou a hora do de jejum. De jejum, porque tu diariamente, todo dia você vai se assentar comigo à mesa.
Aí chegou a hora, a família disse assim, ô pai, ô tio, vamos começar. Não, está faltando um. Está faltando um que eu prometi que vai se assentar comigo à mesa. E eles ficaram na expectativa, né? Daqui a pouco despontou alguém lá. Para onde você vai? Eu vou me assentar à mesa com o rei. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Traga os bancos, é isso mesmo, já ia ele. Eu vou me assentar na mesa com o rei. E já ia ele. Quantas vezes, todos os dias, de manhã, de tarde, já ia, irmão, se assentar na presença do rei, é coisa linda. Eu me sinto tão, no bom sentido, orgulhoso, tão feliz de poder estar aqui perto do meu pastor, perto dos irmãos, perto do servo do Senhor. Imagine Mefibosete quando vai chegando e daqui a pouco com muita dificuldade e chega lá e se assenta à mesa com o rei. Quantas vezes, queridos, ele chegou para o rei e disse: rei, meu senhor, muito obrigado. Se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor usou de misericórdia para comigo. Obrigado, rei. Quantas vezes o pastor falou aqui hoje à tarde que uma das piores coisas é a ingratidão, mas a gratidão é coisa tremenda, é maravilhoso perante o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor que vive e reina para sempre. O Espírito do Senhor. Irmão, isso aqui é uma palavra para ficar 2 horas, tá? Mas acontece o seguinte, a porção para hoje era essa, então eu tenho juízo, né? Ninguém sabe, Deus vai me... porque tem um negócio aqui muito lindo, mas deixa mais para frente, tá? Eu só vou dizer a vocês uma coisa. Um dia à tarde, eu passei isso aqui para os irmãos. Uma época eu estava tão angustiado, que eu parei meu veículo na Dutra, e disse: Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz agora. Naquele momento, eu ouvi a voz de Deus no meu veículo dizendo: meu servo, não tema, de você cuido eu. E eu peguei aquela palavra de você cuido eu. Não é que Deus me deu um hino de você cuido eu? O coro é assim: de você cuido eu, e dos problemas teus. Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Não é fácil, não é? De você cuido eu, e dos problemas teus. Sou Jesus o Galileu, servo meu. A igreja isso, que coisa linda. Eu cuidei de Abraão, de Isaac e Jacó. Estava em grande aflição o patriarca Jó. Eu virei teu cativeiro, minha mão se estendeu. Quanto a ti, meu obreiro, sou Deus verdadeiro, de você cuido eu, de você cuido eu, e dos problemas teus. Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Purifiquei Miriam, e ela ficou sã. Também da lepra eu limpei o general Naamã. Arrebatei a Elias, honrei meu servo Eliseu. Sou fonte de alegria e de toda harmonia, de você cuido eu, de você cuido eu, e dos problemas teus.
Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Para as irmãs agora. Eu cuidei de Noemi e de Ruth também. Certa vez as protegi ao chegarem em Belém. Cuidei da rainha Esther, prima de Mardoqueu. Minha serva tenha fé, sou Jesus de Nazaré. De você cuido eu, de você cuido eu, e dos problemas teus. Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Eu cuidei de Tomé, aumentei a sua fé, libertei o gadareno. Eu sou Jesus o Nazareno, entrando em Jericó, curei o cego Bartimeu. Jovem e adolescente, sou Deus onipotente, de vocês cuido eu, de você cuido eu, e dos problemas teus. Sou Jesus o Galileu, servo meu, de você cuido eu. Eu gostaria agora da ajuda da igreja. Nós vamos terminar fazendo 4 perguntinhas. Qual foi a primeira palavra que Davi disse para Mefibosete? A igreja comigo. Não temas. Que maravilha. Para ensaio foi lindo. Vamos lá. Mas com alegria. Pujança. No espírito, certeza de que o que o Senhor falou através de Davi para Mefibosete, ele fala através do seu espírito para a igreja que está reunida aqui nessa noite. Tudo bem? Agora, primeira palavra que Davi disse para Mefibosete. Não temas. Que coisa linda. Segundo, usarei de misericórdia para... Primeiro, não temas. Usarei de misericórdia para contigo. Terceira palavra, eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. E você se prepare que você vai se assentar comigo à mesa. Vamos ouvir essa última palavra. Tu te assentarás continuamente comigo à mesa. Eu termino fazendo 3 perguntas. Vale um amém? Vale um segundo amém? Agora atenção. Puxa o ar que você tiver direito para o seu pulmão. E vale o terceiro amém. Satanás precisa saber que você saiu daqui com o que Deus tinha para você. Para a glória de Deus. Se vale o terceiro amém, levanta a mão para o céu, diga comigo. Amém!